Olá, eu sou Daísa Galvão, sou terapeuta multidimensional, trabalho com essa questão de chama gêmea e também com feminino. Com relação a isso, eu tenho duas páginas no Instagram, uma é Chamado de Amor Incondicional, que é as conexões de alma, e a outra com relação ao feminino, que é Yanala Orânia. Qualquer informação aqui está aqui embaixo, certo? E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão das chamas gêmeas e as vidas passadas, porque muitas das nossas curas diz respeito ao passado. Claro que tem todo aquele aspecto também aqui da ancestralidade, situações que a gente vivencia quando a gente é criança, adolescente, enfim, a somatização de vários aspectos. Só que, como nós somos a soma do que vivemos, trazemos bagagens. E dentro, dos nossos chakras, que são vórtices energéticos, e os chakras, eles ficam no nosso campo emocional. Então, eles vão registrando todas as emoções vivenciadas de vidas passadas e dessa vida. Por isso que é muito importante a gente estar sempre limpando nosso sistema energético. E o que acontece? Muitas chamas gêmeas, tanto divino feminino como divino masculino, lembram de vidas passadas, fragmentos, só lembram o que é necessário lembrar para a cura. Por quê? Vamos imaginar que em algum momento uma moça ela não soube processar certas decepções que ela teve no passado. Situação de abandono, de rejeição, qualquer situação. Se a gente sabe que ainda hoje existe muito disso e o quanto é difícil a pessoa ir se curando aos poucos, imagina naquela época como era difícil, ainda mais difícil processar certos aspectos vivenciados. Então, o que acontece? Vamos supor que uma moça lá teve uma grande decepção amorosa, seja com a chama gêmea ou com outra pessoa. Um relacionamento kármico, alma afim, uma alma gêmea, não importa. Independente de quem seja, nessa encarnação atual, ela vai ter assim como um dos espelhamentos, vamos supor, a independência emocional. Que acho que é para a maioria isso. E aí, a chama gêmea vai espelhar isso de uma forma extremamente profunda. E muitas vezes a pessoa sente receio de estar com a chama, mesmo sendo divino feminino. Quer estar, mas ao mesmo tempo vem um pânico. Por quê? Aquela pessoa, digamos assim, aquele fractal, ou consciência, de fulana que viveu em uma certa época, digamos, lá na Inglaterra, não soube processar aquela decepção. Então, de repente, devido àquela decepção que ela teve, o que acontece? Às vezes, morre, se suicida de alguma forma, não sei. Então, o fator principal, ele vem, é como se fosse um reacoplamento do fractal. Porque a gente sabe que não existe passado, presente e futuro, existem linhas de tempo, existem linhas paralelas, isso aí é outro assunto, existe essa questão de linhas paralelas, vidas paralelas, existe outro de você vivendo em outra dimensão, em outro lugar. Às vezes você não tem coragem de ser o que você quer aqui, mas em uma vida paralela, no caso, você consegue ser. Mas isso é outro assunto, certo? Uma coisa que eu observo muitas vezes, assim, que mesmo o homem sendo divino feminino, não vou generalizar, eu sempre digo isso, não dá pra generalizar que não existe regra pra nada, Mas, diante dos atendimentos que eu faço, quando eu atendo um divino feminino homem e um divino masculino homem, eu consigo perceber algumas sutis diferenças, sabe? Por exemplo, o divino feminino homem, mesmo ele tendo aquela insegurança em alguns aspectos, ele não tem tanta insegurança, olha bem, não é tanta insegurança com relação à chama gêmea, na forma que eu percebo em algumas mulheres. Mais uma vez, eu não estou aqui generalizando, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, de acordo com o que vem aqui processar. Claro que eu também já atendi homens divino feminino que era extremamente mais emocional do que uma mulher divino feminino. Então isso depende, isso é muito relativo, depende da vivência, depende
do que cada um já passou, do que veio aprender, do que veio resgatar. Mas o que eu percebo, posso estar falando besteira, me perdoe que eu também estou aqui aprendendo, né? Mas o que eu percebo é que quando a mulher divino, quando o divino feminino é uma mulher, ou a mulher que seja divino masculino, a situação do acreditar que para ela seja possível certas coisas, principalmente o amor, é mais difícil. É uma dificuldade de acreditar que o amor também nasceu para si. Tem homens também assim, tá? Então, o que a gente percebe? A gente sabe que existem aqui duas glândulas endócrinas que são de suma importância, né, aqui para o ser humano, né? Existe a hipófise e existe a pineal. O que acontece? Tanto a hipófise quanto a pineal, elas ficam localizadas no centro da nossa cabeça. Levar sol também é até bom, não tanto, né? Mas ajuda até na absorção energética, nas respostas. Sendo que a hipófise, ela recolhe aquela informação que a pineal emana e, consequentemente, a hipófise ela vai mandar para o nosso corpo, para as nossas glândulas, toda aquela informação. E é aí que entra algo muito importante. O que é que você está pensando? Porque existe aquela questão da imaginação, do que a gente deseja e do que a gente sente. Às vezes, esse trio não estão unidos. Por quê? No caso das mulheres, essas informações vão todas para o útero. E isso acaba desorganizando tudo ali. A gente sabe, né, que os plexos, eles ficam nos centros energéticos. E os chakras ficam nos centros emocionais. Então, quando a gente sente aquela energia, que no caso da mulher vai lá para o útero principalmente, há uma desorganização muito grande. Vem o estresse. Não estou dizendo que no caso do homem não exista isso, né? Porque cada um tem os seus processos. O feminino foi ferido há muito tempo. E a ferida foi muito grande. A Terra, ela tem essa energia feminina. Então, quem é racional, ele é muito aterrado. Então, ele tem mais assim, normalmente, o ser racional, ele tem um chakra cardíaco bloqueado. Machucado. Eu ainda me arrisco a dizer que quem é racional, mais com a polaridade racional, ainda sofre mais nesse aspecto. Porque deve ser muito ruim você querer viver algo e não ter coragem de viver por ter medo. Mas é como eu sempre falo, não dá pra gente generalizar, porque também existe divino feminino com muito medo. Tem divino feminino que tá ali, vivendo com a sua chama gêmea e foge também. Porque isso de fugir independe se é divino masculino ou divino feminino. Então, a vida passada influencia muito. Por isso que é bom a gente cuidar bem do que a gente está fazendo no agora, no hoje. Você está fazendo a coisa certa? Será que você deixou de viver ou fazer alguma coisa porque alguém não vai aprovar? Preocupado com a opinião dos outros? O que vale mais? Ter razão ou ser feliz? Lutar por você, porque isso não é erro, não é egoísmo. Você buscar o seu melhor, realizar seus sonhos, procurar a sua felicidade. A fonte criadora quer isso. A gente está numa consciência de maioria ainda tridimensional, mas aos poucos essa consciência está mudando para a quinta dimensão e esse é o futuro do planeta. O que é essa matrix que a gente vive, se não são os nossos próprios pensamentos que nos aprisionam? O que é essa matrix que não consegue mandar no nosso coração? Por mais racional que o divino masculino seja, ele não deixa de sentir.
E se ele ainda não percebeu a conexão, é porque não é o momento. Mas todo mundo vai acordar, todo mundo vai para se despertar, porque ninguém vai ficar para trás. Cada um vai no seu tempo. Mas enquanto o seu divino masculino não vai despertando, vá cuidando do seu jardim, se amando, né? Sendo feliz, vivendo. E quando eu falo viver, nem sempre diz respeito a arrumar outra pessoa, não. Porque não dá pra gente dizer que a gente vai encontrar a felicidade em outra pessoa que não seja chama gêmea, e até mesmo na chama gêmea, porque não é isso que acontece. Temos que ser realistas. Se a gente não tá bem, se a gente não se ama, se a gente não se faz feliz, como é que a gente vai estar feliz num relacionamento? Porque isso não preenche nada. Tem gente que vive muito bem sozinha e é feliz. A gente tem que estar assim, feliz, aberta, para que alguém venha somar, não para destruir o que você tanto lutou. Porque uma vez que você se ergue, se recupera, você cura o seu masculino, você cura o seu feminino, você não é mais o mesmo. E não é por se sentir superior, é porque você acessa a sua sabedoria interna. Você acessa quem você é. E quando a gente tem acesso a quem a gente é invadido de uma felicidade que ninguém vai entender, a não ser que passe por isso também. Porque todo mundo sabe do que se trata a conexão entre chamas gêmeas, que é algo totalmente espiritual, que vai sendo materializado aqui no planeta. Mas para isso, ter uma maior fluidez, é necessário curar. E muitas dessas curas estão em vidas passadas. Às vezes você está aqui resgatando a encarnação lá nos primórdios do Egito. Ah, o Egito. Eu amo, sou apaixonada. Né? Já tive muitas revelações do meu passado lá no Egito. Da saudade das coisas boas. Do que não foi bom a gente tira como aprendizado. Não é que a gente seja presa ao passado. Não é isso. Mas às vezes a nossa vida não anda por situações acontecidas lá atrás. Você quer entender por quê? Você sente algo maternal por um amigo seu? Às vezes você foi pai ou mãe desse amigo. A gente não sabe. Mas o que aconteceu além disso? Existem muitos aspectos assim a ser tratados, sabe? É preciso olhar além, é preciso deixar sentir. A gente não pode ter medo, a gente precisa enfrentar nossos medos, porque o medo, ele tá ali. E quanto mais medo a gente tem, vai alimentando aquilo, ele vai crescendo. Né? Porque a gente sabe que tudo é mental. O pensamento, ele tem muita força. Mas aí você vai alimentando medo, não consegue enxergar o que tem através dele. E você enxerga ele grandioso, coisa que ele não é. E aí quando você enfrenta seus medos, você vê que ele não era tão grande assim, que você é muito mais forte do que esse medo aí, que te impede de ser feliz, que te impede de amar. E quando eu me refiro a amar, não é só a relacionamento romântico, relacionamento familiar. Sei que tem muitas pessoas que não se dão bem com a família, com a mãe, com o pai. Mesmo que não dê para ter uma convivência, mas que tenha uma harmonização. Não desejar o ruim, o lado ruim das pessoas, nem para ninguém. Quando Sananda disse assim, para dar a outra face, ele está falando disso, de perdão, do sentimento que você tem para o outro, porque você é responsável por si, não pelo que o outro faz ou deixa de fazer, inclusive a sua chama gêmea. E quando a gente fala nessa questão assim de respeito, de compreensão, não é que a pessoa vai ser submissa, não é que a pessoa tá ali, pisa em mim, faça o que quiser, não é isso, é longe disso. Porque quando você pratica, você sente o amor incondicional, você sabe como agir. Você não aceita pouca coisa, mas ao mesmo tempo você entende que o outro tem o tempo dele, que ele é cheio de ferida e que ele precisa também se curar.
Eu sei que tem muita gente sofrendo, tá na noite escura da alma, tem muita gente que não entende o que está acontecendo, porque sua chama, você sabe, você sente o amor que a sua chama tem por você, mas ele tá em outro relacionamento, ou de repente estava com você e foi para outro relacionamento. Isso aqui é um sonho. Isso aqui vai passar rápido. E como você processou tudo? Não é fácil, mas ninguém tá sozinho. Todo mundo é capaz de crescer, de evoluir, de expandir. E quando você menos esperar, você vai estar auxiliando outras pessoas. A gente tá aqui para isso. Viver experiências, fazer resgates, reencontrar pessoas que amamos, a chama, a alma gêmea. A minha alma gêmea me ajudou muito, quer dizer, uma das. Me ajudou muito. Ele me ajudou a estar aqui hoje. Eu sou muito grata. Sou muito grata por tudo que essa alma gêmea me ensinou. E ele sabe disso. Não, a gente não se envolveu. Não foi preciso. Às vezes não é preciso envolvimento. Mas o amor, ele tá ali. A nossa família de alma. Isso é tão maravilhoso. Já agradeceu pelas pessoas que você tem reencontrado? As amizades de outrora? Amigos espirituais? Pessoas da sua família de alma, mesmo que não for da família de alma, mas são amigos. Vocês já vivenciaram tantas coisas aqui nesse planeta maravilhoso, né? Se você não encontrou ainda ninguém, você vai encontrar. Ninguém tá sozinho aqui, não. Ouça a voz interior, ouça os seus mentores. Muita coisa boa vai acontecer. Você pode co-criar a sua vida, independente do que aconteceu. A hora é agora. Se você já cometeu muito erro e se culpa, quem nunca cometeu erro? Ou pelo fato de eu estar aqui falando sobre isso, você acha que eu sou perfeita? Estou longe de ser. Tenho defeitos, como todo mundo, né? Mas eu estou aqui, aprendendo, né? Eu sou terapeuta hoje e tenho amigas terapeutas e quando eu preciso cuidam de mim também. Eu sou muito grata. Até aqui tem amigas que não são terapeutas, mas são sim. Não são como profissão, mas sempre tem aquela amiga que te escuta, que te abraça, que te ampara. Quando eu comecei esse trabalho aqui, comecei lá no Instagram, foi um chamado muito forte, porque desde criança eu sempre senti esse chamado de tentar fazer alguma coisa aqui. Não imaginei que eu ia estar na internet, sempre tive pânico, digamos assim, de falar em público, e hoje eu estou aqui, falando. Sou geminiana, gosto de falar, mas eu amo isso aqui. Não sei o dia de amanhã, se eu vou continuar aqui, mas eu pretendo. Pretendo porque eu amo isso daqui. Às vezes você tá ali indeciso, sem saber qual é o seu propósito na vida, mas apenas confie. Você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, mas você vai entender. Porque a espiritualidade, ela não brinca, ela não para. Ela tá sempre trabalhando e observando. Ela te entrega nas tuas mãos. Basta você saber observar. Uma coisa que meus mentores sempre falam é: atenta aos sinais. E naquele percurso de pedir sinal, chega um tempo que você não tem nem mais coragem de pedir sinal. Porque tanta coisa já foi dada e você ajoelha, bota a mão pro alto e agradece por tudo que tem, por todo o aprendizado. Porque a gente não deve esquecer que somos um. A gente não tá desamparado. Você pode estar aí pensativo, sem coragem, mas às vezes você tá ali, sentindo um vazio, sem rumo, sem norte, sem saber o que fazer. Porém, no fundo você sabe o que fazer, só não tá com coragem.
de enfrentar, seja o que for para fazer. Mas eu digo uma coisa a você. Quando tiver de ser, a espiritualidade vai puxar. E aí vai ser com você o resto. 50% lá e 50% aqui. Nada para o que tá por vir. Curar não é fácil, dói, né? Choro, dor, grito. Expandir a consciência não é fácil. Não é, acordei, expandi. Não. Até se a pessoa ser moldada, não é? E muitas vezes, assim, naquele momento você vai dizer, eu queria tanto estar com a minha chama agora. Aí passa um tempo, você diz, aquele não era o momento, eu não estava pronta. Porque a gente não consegue, muitas vezes, se enxergar, se entender. Mas a espiritualidade vê, sente. Nossos mentores nos acompanham. Nosso anjo guardião. A egrégora toda. Muitos terapeutas estão surgindo. Isso é maravilhoso. Um ajuda o outro. Ainda mais nesse processo. E às vezes a sua chama gêmea está ali. Resistente, né? Fingindo que não sente nada, mas está enlouquecendo por dentro. Pode ter certeza disso. Eu sempre falo. Sagrado masculino, sagrado feminino. Um mergulho dentro de si. Se você deseja ter um maior equilíbrio, né, e sente que está faltando alguma coisa, busque sobre o sagrado masculino, sobre o sagrado feminino. Isso vai ajudar muito. É a chave, é a grande chave do equilíbrio. E não tenha medo, não tenha. Se de repente a sua chama casou, se sua chama engravidou alguém, se sua chama for do mesmo sexo e mesmo assim, né, não quer nada com você, independente do que seja, dê o espaço da sua chama gêmea. Porém, não desista de viver. Se for para vocês ficarem juntos, vocês vão ficar. Nada impede isso, ninguém impede o que a fonte criadora decreta, determina. O que foi acordado lá vai acontecer. Mas viva, nade, sorria, ande de bicicleta, saia com os amigos. Se tiver de encontrar alguém, você vai encontrar, mesmo estando em negação no momento. Porque se tiver de fazer, de entender, de crescer, de ensinar ou aprender, seja com quem for, você vai aprender. E se você, mesmo sendo divino feminino, não quer saber da sua chama, continue vivendo. E eu digo mesmo, se for para ficar junto, vai ficar. Só que ambos precisam ir amadurecendo. Não é fácil amadurecer, né? Mas não é impossível. Então, às vezes você teve sonhos, vem tendo vários sonhos repetitivos que é vida passada, né? Sonha que está se afogando, sendo sufocado, alguma situação. É para curar. Existe o reacoplamento do fractal. E muitas vezes a espiritualidade faz isso durante o sono. Nos registros acásticos também é feito se for necessário. Dentro da apometria também é feito se for necessário. Mas eu digo uma coisa. Não desista de quem você está se tornando. Pode hoje você estar sofrendo, se sentindo sozinha. Nenhuma dor é para sempre. Tudo passa, tudo tem um tempo certo. Mas acredite nos seus merecimentos. Eu acho assim que tudo que você sentir no seu cardíaco para curar, vale a pena. Às vezes você está dizendo que a sua vida financeira não está boa, seu lado profissional não está. Mas será que você não tem alguma trava aí com relação ao financeiro? Será que lá na sua subconsciência você aceita essa abundância? Porque às vezes tem algo lá preso, ou da ancestralidade,
ou de vida passada. Então, uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu tenho dúvida de algo é, antes de dormir, pedir ao meu eu superior que me mostre, se possível for, em sonho. Se não for possível em sonho, que eu tenha algum insight, alguma coisa do tipo. Isso sempre funciona, comigo e com outras pessoas. Então vai funcionar para você também. Busque suas respostas e terá. A maior e melhor resposta que você pode ter é aquela que você sente, porque o coração ele não erra. Pode querer mandar dizer que você está errada, mas se seu coração estiver dizendo o contrário, é o que importa. Sigam. O Portal do Leão tá aí já, né? Já tá aberto, porque teve um ano novo, já do dia 26, o ano novo no calendário maia, né? O povo egípcio antigo também. Já tá aberto o Portal do Leão. Esse portal, símbolo do infinito, chamas gêmeas, ancoramento energético, união, limpeza. Ainda essa semana eu vou postar aqui uma meditação para esse portal. Quem sentir. Espero que vocês estejam bem. Gratidão se você me assiste, se você chegou até aqui o fim do vídeo. Eu tô aqui sempre. Um beijo.